turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de tudo, só quero reforçar a ideia, do isolamento social, de ficarmos em casa, de tomarmos as devidas precauções, uso de máscaras e limpeza das mãos. E vamos juntos orar para que isso passe logo e que a gente possa passar em paz. Bom, pessoal, vamos só relembrar as tipologias que a gente já viu. Texto narrativo, vocês lembram da narração? Apresentei o conto para vocês, depois a descrição, que foi juntamente com o resumo. Muito básico a descrição. Agora a gente vai entrar dentro da tipologia injuntiva e prescritiva, certo? Tô trazendo o prescritivo também, pessoal, porque juntamente a injuntiva é igual a gente delimitar as semelhanças e as diferenças entre o texto injuntivo e o prescritivo, tá bom? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero que fique claro que vai ser o nosso ponto de partida é vocês compreenderem que tanto o texto injuntivo quanto o prescritivo, eles têm como papel principal fazer instruções, certo? Outro ponto importante aqui, eu quero que vocês compreendam que quando eu trato de texto injuntivo e texto prescritivo, eu remeto à ideia de tipologia, ok? Depois, daqui a pouco a gente vai ver os gêneros, mas injunção e prescrição são tipologias, beleza? Beleza? Então, tipologia é o que a gente está tratando aqui, certo? Textos injuntivos e prescritivos são tipologia. Lembrando, a gente já viu texto narrativo, texto descritivo, agora injunção e prescrição. Qual é o principal intuito dos textos injuntivos e prescritivos? Cumprir o papel de instrução. Para quem? Para o leitor, para o receptor. Bom, o texto injuntivo, pessoal, ele tem como principal característica, a simplicidade e a objetividade, certo? Nós vamos perceber aí uma estrutura que vai ser sempre em ordem, passo a passo, certo? Importante também citar que o texto injuntivo, ele não apresenta um caráter coercitivo. O que é isso? Caráter coercitivo é quando, caso o leitor ele descumpra os passo a passo, ele não sofrerá pena, certo? Isso é o texto que não possui caráter coercitivo. Haja visto, pessoal, que o texto injuntivo, ele apenas induz o interlocutor a proceder desta ou daquela forma. Assim, torna-se possível substituir um determinado procedimento em função de outro. Como é o caso do que ocorre com os ingredientes de uma receita culinária, por exemplo, quando ele lhe dá a opção de usar um ou outro ingrediente, que fica a critério do gosto de cada pessoa, certo? Então, você pode fazer alterações na ordem do texto injuntivo. Aí eu coloquei até uns exemplos aí para vocês observarem direitinho que tipos de gêneros eu tenho como tipologia injuntiva. Eu tenho uma receita de bolo, certo? O principal ponto aqui para a gente entender o texto injuntivo, ele sempre vai ser composto por verbos no imperativo, de ordem misture, faça, bata, deixe. Misture todos os ingredientes na bula de remédio. Tome 2 cápsulas, olha aqui de novo o tome, certo? No manual de instruções, aperte a tecla amarela. Observe aqui os verbos. Então, são orientações. Percebam que são orientações que não necessariamente são obrigadas a serem realizadas, certo? Nós temos aqui um exemplo de texto que a gente chama de injuntivo, certo? Quando ele diz aqui, pessoal, vamos fazer a leitura para vocês entenderem direitinho. Instalação. Prefira sempre o serviço da rede de assistência técnica. Ele vai dar a marcazinha aqui da assistência. Quando ele diz assim, prefira sempre os serviços. Ele está dizendo que é obrigado você preferir? Não, ele só está te instruindo, te ensinando, te dando uma dica. Então, esse verbozinho aí, pessoal, que ele diz prefira, ele só está passando uma orientação, caso você queira usar uma outra assistência, certo? Tudo bem, questão de marketing. Então, aqui não, obrigatoriamente, você tem que
trabalhar com assistência técnica da Brastemp. Aí você observe que ele vai dando o passo a passo, ó, do que vai ocorrer, ó. No caso, a gente tem aqui alguns passo a passo. Veja se a tomada onde o produto será instalado tem um novo padrão. Aí você vai começar a ler bem direitinho, ó. Observe que ele vai te passando apenas instruções. Veja, verifique, certo? Te traz dicas. Recomenda-se, não que seja obrigatório, certo? Então, o texto instrutivo, pessoal, ele tem o intuito principal de te orientar. Caso você não realize o passo a passo, você não tem ali uma punição severa. Ele vai te dar dicas, ele vai recomendar, certo? Então, isso é instrução. Um dos gêneros aí bem conhecidos como texto injuntivo é o manual de instruções, bula de remédio. Bom, o nosso próximo texto é o texto prescritivo, não é? Vocês devem pensar, professora, mas o texto prescritivo, ele também não tem como principal objetivo instruir? Sim, ele tem como principal função essa mesma, né? Entretanto, gente, a característica dele que vai ser peculiar ao texto injuntivo é que os elementos ali apresentados, as instruções que são apresentadas nesse texto, elas devem ser cumpridas à risca, tá? Comumente dizendo, né, como no nosso dia a dia, ela deve ser cumprida ao pé da letra. Eu não posso questionar, eu não posso fazer alterações naquelas orientações. Por exemplo, eu tenho aqui uma receita de bolo. Caso eu queira acrescentar mais um ingrediente, né, colocar mais um pouco ou menos, eu tenho essa liberdade, né? É o texto que me apresenta essa flexibilidade. Já os textos prescritivos, eles não têm essa flexibilidade de alterações, tá? É por isso que a gente diz que ele é um texto que procura fazer uma orientação mais detalhada, porque ele não vai aceitar essas mudanças. Como eu coloquei aqui para vocês, ó, a diferença dele, que ele vai ser de caráter coercitivo, beleza? O texto injuntivo não tem caráter coercitivo, ou seja, ele não tem uma punição quando há uma troca ali, a sequência foi quebrada ou alguma alteração foi feita nas instruções, certo? Quais os exemplos, professora, que a gente pode perceber esse texto que tem a prescrição? As cláusulas, que são todos os contratos, eles vêm com essas cláusulas, né, para você observar alguns elementos que podem ou não ocorrer durante o contrato. Também os editais, pessoal, especialmente os editais, o texto predominante neles, né, é o texto prescritivo, que vai te dar uma orientação minuciosa do que deve ser feito. Outro exemplo aí, né, são os discursos que a gente pode perceber nos artigos da Constituição, né, dos nossos direitos e deveres, também é um texto prescritivo. Trouxe aqui, pessoal, um trecho de um edital para a gente compreender como é que se dá a constituição dele. O pedido de isenção deverá ser solicitado, ó, olha a palavra que deverá, tá? Das 12 horas do dia 22 de abril de 2015 até as 16 horas do dia 4 de maio de 2015. Perceba, ó, que ele vai te dar uma data aqui, ó, de 22 de abril às 16 horas do dia 4 de maio. Caso a pessoa vá no dia 5 de maio, ela consegue? Não, ela não vai conseguir mais o pedido de isenção. O que a gente pode concluir disso aqui? Não pode ser alterada. As orientações aqui não podem jamais ser alteradas, né? É uma norma, tá? Por isso aqui, essa ideia de ser cumprida à risca as orientações ali apresentadas no edital, logo sendo um texto prescritivo. Continuando. Esta solicitação deverá ser caracterizada no requerimento de inscrição em campo próprio, devendo o candidato informar seu número de identificação social NIS atribuído pelo cadastro único, CAD único, tá? Aí, ó, outra orientação que ele vai apresentar aqui, devendo esse candidato apresentar um número. Ele deve apresentar, caso ele não apresente, né, ele não vai ter esse pedido de isenção, certo? Pessoal, desculpa, algum barulho exterior, certo? Porque exterior, né, a gente não tem esse domínio. Pronto, ó. Resumidamente, né? Vamos ver aqui
os elementos que vão caracterizar um texto injuntivo para o prescritivo. O injuntivo, pessoal, como eu disse, ele pode apresentar alterações, né, por parte do leitor, como a bula de remédio, né, os livros de autoajuda, né, os exercícios que são apresentados aí, tá? Já os textos prescritivos, não, ó. A intenção mesmo é regular com precisão o comportamento humano daquela pessoa ao realizar aquela atividade, certo? Alguns exemplos que eu coloquei aí, os editais, né, contratos, são os principais, tá? Como é que a gente vai pensar esses estudos sobre o texto injuntivo? Os dois textos, injuntivo e prescritivo, tem como base principal passar orientações. Isso, texto injuntivo e prescritivo, orientações. Mas o texto injuntivo, eu posso alterar ali a sequência que estão me apresentando. Eu posso fazer de acordo com o meu contexto, de acordo com o que eu desejo. Já o texto prescritivo, não. São orientações que devem ser cumpridas de acordo com aquela sequência que é apresentada. Eu não posso fazer alterações porque vai afetar o resultado, tá bem? Esse texto aqui, ó, o texto injuntivo. Um texto mais flexível, e já o texto prescritivo, não. Ele já é mais coercitivo, né? Podemos até usar a palavra, caso você queira aquele resultado, você é obrigado a seguir aquela sequência, beleza? Gente, ó, nós não teremos atividade de hoje, mas para você compreender direitinho, eu preciso você ver minuciosamente esse vídeo para responder a atividade da próxima semana, tá? Se ainda tiver restado dúvidas, pode entrar em contato.